Olá, tudo bem? Tamar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o fim dos tempos e sobre alguns pecados terríveis que existem hoje. O que a Bíblia diz sobre isso? Sobre os sinais do fim do mundo e como devemos nos portar e comportar diante desses sinais. A Bíblia nos alerta e não podemos deixar de estar o tempo todo atentos para que não sejamos surpreendidos por falta de conhecimento e de preparação. Fique comigo, até o fim deste vídeo você vai ouvir coisas que não sabe e vamos juntos fortalecer a nossa fé. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho e escolha a opção Todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para avisar o YouTube que esta mensagem de Deus é importante e assim ele envia para mais pessoas. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! Jesus estava sentado sobre o Monte das Oliveiras. Seus discípulos lhe perguntaram em particular: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu em Mateus capítulo 24, versículo 4: fiquem atentos para que ninguém vos engane. A razão de Jesus dizer para estarmos atentos a fim de não sermos enganados é porque temos a tendência de não prestar atenção nos sinais. E quando vemos os sinais, somos propensos a ignorá-los. Os sinais se apresentam, mas não os vimos como sinais. Encaramos como coisas naturais. E foi sobre isso que Jesus chamou a atenção. Ele disse: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Haverá perseguição por causa do meu nome. As pessoas trairão umas às outras, surgirão muitos falsos profetas, o pecado se multiplicará e o amor de muitos se esfriará. Tudo isto nós vemos acontecendo de uma maneira cada vez mais alarmante. Falsos cristos têm se levantado no mundo. Permita-me te apresentar apenas alguns. John Nichols dizia ser o Salvador do mundo e a reencarnação de Jesus Cristo. Arnold Potter afirmava que o Espírito de Jesus Cristo entrou em seu corpo e ele se tornou Potter Cristo, Filho do Deus vivo. O americano William Davis afirmava que seu filho era a reencarnação de Jesus Cristo. O indiano Mirza Ghulam Ahmad, que ele era a segunda vinda do Messias. O holandês Lou de Palingboé dizia ser o corpo ressuscitado de Jesus Cristo. 1 milhão de seguidores do movimento Rastafari acreditam que seu líder jamaicano seja a reencarnação de Cristo. Krishna Venta, fundador da seita Fonte de Sabedoria, declarava que ele era o Cristo, o novo Messias. O sul-coreano An Sang-hong, fundador da Igreja de Deus Nova Aliança da Páscoa, que ele era a segunda vinda de Jesus. O reverendo Moon, que fundou a Igreja da Unificação, afirmava que ele era o Messias e a segunda vinda de Cristo. Marshall Applewhite, fundador da seita Portão do Céu, se declarava Jesus Cristo. O porto-riquenho José Luiz de Jesus Miranda, líder da Igreja Crescendo em Graça, afirma que o Cristo ressuscitado se apossou do seu corpo em 1973. Henri Cristo afirma desde 69 que ele é o segundo Jesus reencarnado. O japonês Shoko Asahara declara ser o Cristo, o Cordeiro de Deus. David Koresh se dizia ser o Cordeiro, Filho de Deus. Existem muitos outros, mas vou parar por aqui porque a lista é longa. Todos eles levantaram muitos seguidores, porque as pessoas não se atentaram e não se atentam para o alerta de Jesus Cristo que afirmou: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Há um aumento generalizado dos falsos profetas e da transigência religiosa dentro das igrejas.
Jesus disse: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Sabemos que as guerras têm se intensificado nos últimos anos. Nós iniciamos este século com o ataque às Torres Gêmeas, em 2001, pela Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Tivemos, na sequência, a Guerra ao Terror, a Guerra do Afeganistão, com a Batalha de Tora Bora em retaliação. Tivemos a Guerra do Iraque, que foi a Segunda Guerra do Golfo, a Primavera Árabe no norte da África e Oriente Médio, a Guerra Civil da Síria, o maior atentado terrorista da Europa que aconteceu em Paris em 2015, Guerra Civil no Quênia, na Nigéria, Chechênia contra a Rússia, Rússia contra a Ucrânia. São guerras movidas pelo poder, por estratégias, por economia e riqueza, por imposição de ideais, por classes sociais, por etnias e religião. Seja guerra total, limitada ou crônica, seja guerra de guerrilha ou diplomática, seja guerra mundial, regional ou local, seja guerra civil, guerra fria ou revolucionária, seja guerra comercial, política, ideológica, religiosa, étnica, separatista, de independência ou de vingança, seja guerra nuclear, biológica ou química, o mundo vive em guerra. Cumpre-se a palavra de Cristo: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. A fome continua matando no mundo. E por que ainda existe fome no mundo? Por causa das instabilidades políticas, má administração dos recursos, guerras, conflitos sociais, dificuldade de acesso aos meios de produção, invasões, o planejamento agrícola é deficiente, há muita terra nas mãos de poucos fazendeiros, má distribuição de renda, destruição proposital de colheitas para não abaixar o preço, jogos de poder na relação entre os países, aumentando as taxas de importação de alimentos, epidemias, gastos mais com materiais bélicos do que investimentos na agricultura. E por aí vai. Acredite se quiser, talvez você não tenha ideia, porque não é a nossa realidade, mas 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. E para não ir muito longe, o Brasil voltou ao mapa da fome em 2018. Mais de 5% de brasileiros passam fome. Fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Só nos últimos anos, milhares de pessoas morreram em terremotos previstos por Jesus. Em 2014, na China, mais de 400 mortos. Em 2013, no Paquistão, mais de 500 mortos. 2013, nas Filipinas, mais de 200 pessoas morreram. 2012, no Irã, mais de 200 perderam a vida. 2011, no Japão, mais 13 mil mortos. 2010, no Haiti, mais de 250 mil mortos. 2010, no Chile, 525. 2009, no arquipélago de Samoa, 195. 2007, nas Ilhas Salomão, 50. 2006, na Indonésia, 6.234. Em 2005, na costa norte de Sumatra, 1.000 mortos. E em 2004, nas ilhas do Oceano Índico, em tremor de terra, provocou um tsunami que deixou um saldo negativo de 230 mil pessoas. Cumpre-se a palavra de Cristo, estamos nos últimos tempos. O crime só aumenta como consequência do desrespeito à lei de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que nos últimos tempos sobreviveriam tempos trabalhosos. E ele diz, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 2 a 5, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O amor diminui, a afeição no lar reduz. As pessoas estão mais egoístas do que nunca. As redes sociais nos mostram isso. Pessoas individualistas, autocentradas, egocêntricas, interesseiras. As pessoas estão avarentas, sovinas, unha de fome, mesquinhas, miseráveis, esganadas, cobiçosas por dinheiro.
Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, nada trouxemos para este mundo e está mais do que claro que dele não vamos levar nada. E nos versículos 9 e 10, ele chega à seguinte conclusão, os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Todos os dias, por causa do dinheiro, pessoas abandonam a fé. Pessoas roubam, matam, morrem. Famílias são destruídas. Amizades são perdidas. Sofrimento é causado no mundo. Cumpre-se a palavra de Deus. Mas tu, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, foge destas coisas. As pessoas hoje estão cada vez mais vivendo na imoralidade. Aumenta o número de pessoas obscenas, antimorais, indecentes, depravadas, indecentes, escandalosas, lascivas, libertinas, safadas, desrespeitosas. Cristo pede santidade, mas a sociedade torna-se cada vez mais o oposto disso. Antes era só na televisão, mas hoje as redes sociais estão inundadas de sensualidade, luxúria, concupiscência, sexualidade. A pornografia está a um clique, a um site ou a um aplicativo de distância. Hoje, muita gente tem se tornado blasfema. São filmes, novelas, séries, programas, onde o nome de Deus e de Cristo são blasfemados. A palavra de Deus, a igreja de Deus e o povo de Deus são blasfemados. Os cristãos estão sendo afrontados, atacados, desacatados, insultados, ofendidos, ultrajados por tolices e heresias absurdas. Deus está sendo insultado, Cristo está sendo blasfemado, a palavra de Deus está sendo zombada. Mas de Deus ninguém zomba, porque Ele não se deixa escarnecer. Se as pessoas não se arrependerem, um dia terão que prestar contas a Deus. As pessoas hoje estão vivendo exatamente como Cristo disse que elas viveriam no fim dos tempos. Exatamente como na época de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e consumiu a todos. Não é que eles faziam que era o problema. O que Cristo está dizendo é que eles viviam preocupados com a própria vida e sem se importar com a pregação de Noé. Até que veio o dilúvio, exatamente como Noé anunciou. Hoje, da mesma forma, as pessoas vivem suas próprias vidas, sem se importar com a palavra que está sendo pregada, até que a palavra se cumpra e então será tarde demais para buscar a Deus, como foi tarde demais para a geração de Noé. O homem hoje, mais do que nunca, quer pão e circo, comer, beber e se divertir. Não falta opção de entretenimento para todos, e não há nada de errado em comer, beber e se divertir, como não era errado nos dias de Noé, comer, beber e casar-se. Mas a pergunta que fica é, quanto tempo do seu dia você dedica a Deus e quanto tempo para o entretenimento? Hoje, o mundo está cheio de pessoas arrogantes, cheias de si, vaidosas, convencidas, orgulhosas, pedantes, presunçosas, soberbas, prepotentes, topetudas, atrevidas, petulantes, desaforadas, grosseiras, mal educadas, mal criadas, insolentes. Conhece alguém assim? Que se acha, que se considera o melhor, o bonzão, a bonzona? Nós não somos nada sem Deus, mas tem pessoas que têm o rei na barriga e acham que não precisam de Deus e de ninguém. E por fim, vivemos na era da ingratidão, uma era que está cheia de pessoas bem-sucedidas, pessoas que possuem bens materiais, que receberam de Deus saúde, emprego, trabalho, sustento, mas não se lembram de agradecer a Deus. São ingratas ao Criador. Existem muitos outros pecados, mas destaquei estes no vídeo de hoje. Que Deus nos guarde, nos ajude
e nos proteja para que sejamos mais fiéis ao Senhor nestes últimos tempos. Se você concorda que esta mensagem é de Deus e quer colocá-la em prática, anunciando a palavra do Senhor, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário "Eu concordo" e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.